Imagine o cenário: Brasil, 1835, o Império ainda é jovem, instável, e longe do Rio de Janeiro, na imensa província do Grão-Pará, que hoje conhecemos como Pará. Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia, uma revolta popular está prestes a explodir, mas não era uma revolta qualquer. Essa foi a cabanagem, um dos movimentos mais sangrentos e únicos da nossa história, onde o povo, pela primeira vez, tomou o poder de verdade. Vamos começar pelo nome. Cabanagem, ele vem dos cabanos. E quem eram eles? Eram a grande maioria da população. Indígenas, negros, mestiços, gente pobre que vivia em cabanas de barro e palha às margens dos rios amazônicos. Eles eram a força motriz dessa revolução, movidos pela fome, pela miséria extrema e por um sentimento profundo de abandono pelo governo central lá no Rio de Janeiro. Enquanto a elite local brigava por cargos e poder, o povo não tinha o que comer. A abdicação de Dom Pedro I, em 1831, deixou um vácuo de poder que acendeu o estopim de várias revoltas pelo país, mas nenhuma foi como a cabanagem. O que torna a cabanagem tão especial é que ela não foi só um protesto. Os cabanos foram além. Em janeiro de 1835, eles invadiram a capital, Belém, e tomaram o poder. Foi a primeira e única vez na história do Brasil que uma revolta genuinamente popular conseguiu instalar seu próprio governo. Eles chegaram a nomear 3 presidentes ao longo do conflito. O primeiro foi Félix Malcher, um fazendeiro que aderiu à causa, mas ele foi considerado moderado demais. Queria negociar com o Império e acabou sendo deposto e morto pelos próprios revolucionários, que não queriam conversa, queriam mudança radical. Depois de Malcher, veio Francisco Vinagre, outro líder que também tentou equilibrar os interesses, mas a revolta era intensa demais. Então surge a figura mais icônica do movimento, Eduardo Angelim. Com apenas 21 anos, ele se tornou o terceiro presidente cabano. Angelim era o líder mais radical, o que representava de fato o anseio da população mais pobre por justiça e autonomia. Sob seu comando, a resistência se intensificou, mostrando a força e a determinação do povo amazônico. Imagine a cena: um jovem de 21 anos liderando uma província inteira contra o poderoso Império do Brasil. A resposta do Império, no entanto, foi implacável e brutal. O governo regencial não podia aceitar uma província inteira sob controle popular. Eles enviaram tropas de elite e até mercenários estrangeiros, sob o comando do Marechal Francisco de Andreia, com uma única missão: esmagar a revolta a qualquer custo. A ordem era clara: pacificar o Grão-Pará. E a pacificação foi, na verdade, um verdadeiro massacre. A guerra durou 5 longos e terríveis anos. De 1835 a 1840, as batalhas aconteceram nos rios, nas florestas, nas cidades. A repressão imperial foi de uma violência sem precedentes. Vilarejos inteiros foram dizimados. Os líderes cabanos foram caçados, presos ou mortos. Eduardo Angelim, por exemplo, foi capturado e enviado para a prisão no Rio de Janeiro. A consequência humana dessa guerra foi catastrófica. Estima-se que entre 30 e 40 mil pessoas morreram. Para ter uma ideia do que isso significa, esse número representava algo entre 20% e 40% de toda a população da província na época. Foi um dos maiores genocídios da história do Brasil. Além das vidas perdidas, a economia da região ficou completamente arrasada. A produção de cacau, de borracha e outras atividades que sustentavam Gropera foram destruídas. A província, que já se sentia abandonada, foi deixada em ruínas e levaria décadas para começar a se recuperar. A cabanagem foi derrotada militarmente,
mas a sua história não pode ser esquecida. Ela foi a prova de que o povo, mesmo o mais pobre e esquecido, tem uma força imensa quando se une para lutar por dignidade. Hoje, em Belém, existe um monumento impressionante projetado pelo grande arquiteto Oscar Niemeyer, o Memorial da Cabanagem. Ele é uma homenagem a todos os homens e mulheres que lutaram e morreram nesse conflito. É um lembrete permanente da coragem, da resistência e da identidade forte do povo da Amazônia. A cabanagem nos ensina sobre as profundas desigualdades que marcam a formação do nosso país e sobre o preço altíssimo que muitas vezes foi pago na luta por justiça. Por isso, quando olharmos para a história do Brasil, é fundamental lembrar dos cabanos. Lembrar que, muito antes de se falar em Revolução Popular, um grupo de pessoas que viviam em choupanas à beira dos rios se levantou e, por um breve momento, tomou o destino em suas próprias mãos. Eles mostraram que a história não é feita apenas por generais e imperadores, mas também pelo povo anônimo que luta por um futuro melhor. Gostou de conhecer mais sobre essa história incrível e trágica do nosso Brasil? Se você curte conteúdo histórico como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Sua participação é muito importante para a gente continuar trazendo essas histórias fascinantes. Obrigado por assistir e até a próxima.